Bom dia, vamos para mais um vídeo do canal Marcionita. O título deste vídeo é As antíteses, os opostos entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. As antíteses, os opostos, entre o Deus do Velho e o Deus do Novo Testamento. Pergunta 1. Leia Êxodo 25 e 6. Jeová, o Deus de Israel, afirma ser um Deus zeloso. Neste versículo ele pune aqueles que odeiam até a terceira e quarta geração. Então, como se diz, né? Ele pune aqueles que odeiam até a terceira e quarta geração. Mas o seu amor se estende a somente a geração que amava, então isso só pode significar que o ódio e a punição de Jeová é de 3 ou 4 vezes maior do que o seu amor. Pergunta 2. O Deus do Velho Testamento diz ser ciumento, isto é confirmado em 8 lugares na Bíblia. Na verdade ele é tão ciumento que em Êxodo 34, 14, lemos, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é um Deus ciumento. Aqui está dito na pergunta 2, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é um Deus ciumento. Perguntaria a qualquer pessoa que está ouvindo esse vídeo, né? Os ciúmes e o ódio seriam atributos de Isocrestos ou de seu Pai Celestial? Pergunta 3. Leia Êxodo 11, 1 a 3. Aqui vemos que o Senhor mandou os israelitas roubar ouro, prata e roupas dos egípcios sob o pretexto de uma suposta indenização. Jeová fazia os israelitas mentir e roubar quebrando 2 dos 10 mandamentos. Nós temos na pergunta 3, né, Êxodo capítulo 11, 1 a 3, aqui vemos o Senhor mandou os israelitas roubar, né, ouro, prata e roupas dos egípcios, supostamente a título de uma indenização, né? Então Jeová fazia mentir o povo de Israel, quebrando os 2 mandamentos, né, 2 dos 10 mandamentos. Agora a pergunta que eu vos faço: Isocrestos, o seu Pai Celestial, nos encorajam em algum momento a mentir e a roubar? Pergunta 4. Leia a primeira. Reis 22, 22 e 23. Aqui aprendemos que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de seus profetas. Isso os levou a mentir. Lemos, o espírito de mentira da parte do Senhor veio sobre os profetas. Pergunta 4. Aqui em Reis 22, 22 e 23, aqui aprendemos que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de seus profetas. Isso os levou a mentir. Ou seja, o espírito da mentira da parte do Senhor veio sobre os profetas. Vos pergunta, um dos mandamentos do Deus do Velho Testamento é: não dirás falso testemunho. No entanto, Jeová obrigou-os a mentir. A palavra de Isocrestes é assim, sim, não, não, o que passa disso é procedência maligna. Pergunta 5. Leia a primeira. Samuel 16, 14 e 19, 9. O que motivou o rei Saul a tentar matar Davi? Um espírito maligno da parte do Senhor entrou nele. Na pergunta 5, leia em 1 Samuel 16, 14 e 19, 9. O que motivou o rei Saul a matar Davi? Bom, aconteceu assim: um espírito maligno da parte do Senhor entrou nele. Pergunta: você acha que o nosso Pai Celestial ou Isocrestes faria tal coisa? Pergunta 6. Leia Isaías 6, 9 a 13. Aqui aprendemos que o Deus do Velho Testamento chamou este profeta e encarregou de enganar o seu povo para que pudesse puni-los. Pergunta 6, Isaías 6, de 9 a 13. Aqui aprendemos que o Senhor chamou esse profeta e encarregou de enganar seu povo para que pudesse puni-los. Eu faço essa seguinte pergunta: você acha que por algum momento Crestos, ou seu Pai Celestial, chamaria um pregador com o único propósito de confundir as pessoas, levá-los para o pecado, para que pudesse puni-los? Claro que não. Mas isso é que o Jeová fez a seu profeta Isaías.
Pergunta 7. Lemos em Jeremias 4:10. Aqui Jeremias está orando a Jeová e acusando de enganar o seu povo e a Jerusalém. Na pergunta 7, Jeremias 4:10. Aqui Jeremias está orando a Jeová e acusando de enganar seu povo e a Jerusalém. Faço-vos a pergunta: Jeová aqui é um enganador. Esta acusação de enganador pode ser feita contra Crestos, Isocrestos, ao Pai Celestial? Claro que não. Pergunta 8. Leia Malaquias 2 e 3. Nós aprendemos que Jeová ameaça espalhar estrume nos rostos dos sacerdotes, porque eles não o levam a sério. Então, você pode imaginar Crestos, o seu Pai Celestial, fazendo tal ameaça, jogar estrume no rosto de alguma pessoa? Bom, Deus Jeová pode fazer isso, mas não o meu Deus, o Pai, o Deus incognoscível. Ele não é capaz de tal pensamento, muito menos de fazer uma ameaça tão vulgar. Há muitas outras passagens no Antigo Testamento que Jeová realmente, o caráter dele é ruim. Pergunta 9. Leia João 4:21 a 24. Aqui Crestos diz à mulher no poço que, nem neste monte, nem em Jerusalém, eles adorarão ao Pai. Pergunta 9, leia São João, capítulo 4, versículo 21 e 24. Aqui Crestos diz à mulher do poço: nem nesse monte, nem em Jerusalém, eles adorarão ao Pai. Pergunta: quem eram os judeus adorando no templo em Jerusalém? Não era a Jeová que eles adoravam? Sendo esse o caso, Crestos faz com que seja muito simples: Jeová não é o Pai Celestial. Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não no templo. Vírgula. Pergunta 10. Leia João 12:37. E, ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não creram nele. Quem cegou os judeus para que eles não pudessem acreditar em Crestos? Pergunta 10. João 12:37. João 12:37. Quem cegou os judeus para que eles não pudessem acreditar em Crestos? Se acreditarmos que a escritura aqui foi o Jeová que o cegou. Jeová era conhecido dos israelitas como o Deus desse século. Paulo também disse que o Deus desse século foi quem cegou as pessoas para que não possam crer no Evangelho. Veja o que está em Coríntios 4:4. Assim Jeová ainda estava no negócio de decepção durante o ministério de Paulo. Vírgula. Pergunta 11. Leia 1 aos Coríntios 8:5 e 6. Aqui aprendemos que há muitos deuses chamados no céu e na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Mas para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, o Cristos. Pergunta 11. Leia 1 Coríntios 8:5 e 6. Aqui aprendemos que há muitos deuses chamados no céu e na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Mas para nós há um só Deus, o Pai, e um Senhor, Isocrestos. Paulo aqui deixa bem claro que de todos os deuses, o único Deus para os cristãos, é o Pai Celestial. Pergunta 12. Leia Mateus 5:43-45. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Esta é uma passagem muito interessante. Crestos relata como os judeus foram ensinados por Jeová. Este ensinamento se contrasta com o do Pai Celestial. Jeová ensinou Israel a amar o próximo e odiar o inimigo. Pergunta 12. É uma passagem muito interessante. Jesus relata como foram ensinados por Jeová e contrasta com seu ensinamento sobre o Pai Celestial. Jeová ensinou Israel a amar o próximo e odiar seus inimigos. Bom, um próximo ao israelita, ao judeu, significa outro judeu, outro israelita, né? E o inimigo seriam todas as nações que não fossem israelitas, né?
Portanto, a política de Jeová era racista, que é considerar todas as outras raças como sendo seus inimigos. O ponto aqui é que o Jeová, ele ensinou o ódio, e Jesus ensinou que o Pai Celestial ama todas as raças de pessoas. Pergunto, você vê um contraste aqui? Jeová ensina o ódio, Jesus ensinou que o Pai Celestial ama todos. Ele faz com que a chuva e o sol em benefício de todos. Você vê uma diferença decisiva entre o ensino de Jeová e o ensino do Pai Celestial? Cristo nos diz para amar nossos inimigos, fazer o bem a eles e orar por eles. Mas Jeová ensinou os israelitas a odiar seus inimigos. Que contraste, né? Pergunta 13. Malaquias 1, 2 e 3. Jeová disse: Todavia amei a Jacó, e odiei a Esaú. Pergunta 13. Malaquias capítulo 1, 2 e 3. Jeová, todavia diz: amei a Jacó e odiei a Esaú. Em Romanos 9, 11 e 13, esta passagem também é repetida. Tiago diz que a fonte que sai água doce não pode sair água salgada. Então, pergunto, como o pai amaria um filho seu e a outro odiaria? Nós vemos aqui na própria humanidade, né? A mãe, por exemplo, né, que está mais perto do amor incondicional ensinado por Cristo, mesmo ela tendo um filho bandido, ladrão, ela não vai odiar aquele filho, né? E quanto mais então o Pai Celestial, mas Jeová é o oposto, né? Ele ama a quem ele quer e odeia também a quem ele quer. Então ele é bipolar, né? Então ele pode amar um filho e odiar a outro filho.